Meu, só uma coisa a falar. Nada a ver aquele comentário do Toby sobre a Lene descendo a escada não ser uma cena clássica do cinema. Pelo amor de Deus, gente, pra quem que não é clássico? Meu, ela é demais. Como assim? Viajou total. Isso já me fez pegar um pouquinho mais de ranço Não. do Toby. Ranço total. So kiss me. Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e Livros. se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, né, para ajudar a gente aqui no canal, para mostrar que vocês gostam de This Is Us e sempre possamos trazer mais conteúdos, beleza? E claro, deixar aqui na descrição a playlist de This Is Us, já tem vários vídeos aqui no canal. Confere aí. Bom, minha gente, depois da série ter dado um hiato, um espaço de tempo sem os episódios novos sendo liberados por causa das Olimpíadas e também após um hiato aqui no canal. Nossa, né? Gente do céu. Ah, Toda semana um empecilho, imprevisto, enfim, mas retornamos. estamos aqui e agora vamos sempre fazer vídeo de novo, né, a cada 2 episódios. Não sei se a gente deve prometer isso, né? É, mas enfim, estamos aqui. E no de hoje a gente resolveu juntar então 2 vídeos em um. Então vamos falar dos episódios 5 ao 8. Uhum. E não fazendo como na primeira versão, que seria falar sobre cada episódio, a gente resolveu pegar um apanhado, porque os episódios um complementou o outro, então... Estão bem interligados. Exatamente. Então vai ser mais bacana desse modo. Vamos falar por núcleos de personagem. Eu acho que já vamos começar então falando da Rebecca, porque a Rebecca é uma personagem sim que tá ganhando muito foco nessa temporada. E já ali no episódio 5 a gente pode ver um desenvolvimento da Rebecca com a Kate, essa relação de mãe, aquela ceninha do piano, ela ensinando a Kate a tocar, depois a gente vê passando esse conhecimento lá pro neto. E a gente pode ver muito dessa construção da relação das duas, tanto o lado bom quanto o ruim, então até questões de crítica da Kate, por exemplo, quando a Rebecca vai ter a primeira vez que ela decide sair de casa para o encontro que o Miguel sugere para ela. Após a morte do Jack, a Kate fica bem revoltada, é meio... bastante rude com né? ela, faz uns comentários bem desnecessários. E também a gente vê mais agora pro futuro, o atrito também com relação a Kate estar insegura em deixar as crianças com a Rebecca. Pela questão, né, do Alzheimer. Exatamente. E dá pra entender o lado das duas, porque sim, a Kate fica preocupada, óbvio, ela tá vulnerável de certa forma, mas também dá pra entender o lado da Rebecca. É complicado isso, você vê que a filha não tá confiando, levou ela lá pra aquela aula de música e acabou que no fim não era exatamente pela companhia, mas por medo. Mas no final das contas as duas acabaram se acertando, a Kate procurou a Rebecca, elas puderam se abrir um pouquinho, cada uma falar sobre as suas angústias. E isso foi bastante necessário e mostrou um pouquinho assim como realmente tem essa cumplicidade entre as duas, até foi aquela cena para mostrar bem a relação de mãe e filha, quanto as duas realmente são amigas. E que às vezes não adianta outras pessoas quererem intervir nessa relação. Eles até comparam ali a relação da Rebecca com a mãe dela no passado, que também tinha algumas situações conturbadas, mas que no final das contas as duas realmente eram amigas e se amavam muito. E até a gente vê comprovando naquela reunião de família na Ação de Graças, quando a Rebecca fala que se o Miguel não tiver, quem vai tomar as decisões por ela vai ser a Kate. Então, dos 3 filhos, ela escolheu a Kate. E ela deixa claro, assim, essa decisão nunca foi difícil pra mim, sempre foi você, Kate. E até a torta, ela passa a receita da torta, que é aquela ligação mãe-filha, que já vem da família da Rebecca há muito tempo. E só aproveitar um comentário sobre essa reunião, né, a gente pode ver a própria Rebecca comentando algo que a gente tinha falado aqui nos vídeos anteriores, que é com relação a essa morte do Jack ser muito abrupta e a dela ser lenta. Mas essa lenta dá tempo para ela se planejar. Mas isso também reforça aquela nossa ideia de que o quanto também é difícil essa morte lenta, porque foi novamente, né, nessa ação de graças, eles tiveram a oportunidade de conversar, ela chamou os filhos para conversarem e foi
uma cena extremamente pesada Pois. que a gente sente, a gente começa a sentir aquele choque realmente da partida da Rebecca. Eu adorei esse episódio, assim, até a questão a gente vê muito no Randall, toda hora com o celular filmando pra tentar guardar essas memórias naquela necessidade, mas a Rebecca fala, não quero isso, porque tá deixando ela desconfortável. E foi muito legal, porque mostrou realmente a perda, o início, a gente se prepara mais ainda pro final da série, que eu acho que vai ser o último episódio, provavelmente a morte dela, né, então foi Nós triste. sabemos que ainda ela vai viver provavelmente vários anos, né? Mas já dá pra imaginar o caminho. As perdas já começam a aparecer, né? Nos pequenos detalhes. E acho que agora, só pra finalizar a Rebecca, a questão do Miguel. Finalmente a gente poder ver, era algo que a gente queria aqui, essa relação do Miguel e dela, como que se iniciou. E deu pra ver uma amizade que foi surgindo, o Miguel foi sempre muito companheiro, tava ali pra dar um suporte mesmo. Eu achei que foi muito bom eles mostrarem esse processo. Parece que até nós nos aproximamos um pouquinho mais do Miguel, porque eu tinha o mesmo incômodo, parece que dos filhos, às vezes, em relação ao porquê dessa relação tão forte entre os dois, mas agora ficou bem claro, não tem nada de superficial ali. Ele foi o suporte dela extremo no momento que ela precisava, e realmente eles tinham uma cumplicidade única. Os dois se conheciam demais e formam um casal que... A gente vê a sintonia ali naquele jogo, né? O jogo todo mundo percebeu, como os dois se conheciam, então foi muito legal. É um casal de tranquilo, de amizade, de suporte, que a gente já comentou isso até, né? Até porque quando o Jack morreu, os filhos, adolescentes, cada um tomou o seu rumo, e o que é esperar, é natural da vida, e a Rebecca ficou sozinha, e daí nesse momento o Miguel veio e que foi aquela pessoa essencial para dar um suporte para ela. E também liga já só com aquela cena que aparece de quando a Rebecca tem a primeira neta, nasce, né, a filha do Randall, o Miguel vai lá e fala, sua neta nasceu, então eles retomam esse contato. A gente vê que lá pra frente, após essa partida do Miguel, agora, nesse episódio 7 que foi apresentado, que ele ia embora, né, a Rebecca ficou bem mal, então a gente vê que não, já tinha uma amizade estabelecida para aquele contato lá pra frente. Então ficou legal essa ligação, deu pra entender melhor. E ainda fica aquele mistério em relação a futuramente por que o Miguel não aparece naquela cena em que a Rebecca tá se despedindo, né? E até ela joga, né, nesse episódio, será que o Miguel, se ele não tiver um dos filhos da Diacromática, será que isso é um link pro final? Será que o Miguel vai morrer antes? Ou será que eles só querem fazer um suspense? Não sei. Não sei, vamos aguardar. Ué, agora vamos falar da Kate. A gente tá vendo que essa relação com o Toby tá indo pro lixo. Não tem outra palavra. Tá dando dó. Depois daquela cena de Ela é Demais... Acabou. Acabou. Eu não sei se eles estão querendo forçar a barra um pouquinho em relação ao Toby. Eu acho que o Toby tá apresentando um comportamento bem diferente do que a gente conhecia até então. Assim, eu acho que às vezes parece que tá meio forçando a barra. Ele tá meio grosseiro, meio impaciente. Parece tipo, que é justamente pra gente criar um pouquinho de pegar, ranço. dá pra gente entender a Kate. Só que ao mesmo tempo, pode ser que a gente tem fases na vida que fica mais mal-humorado. E eu acho que ele tá nessa fase. Então eles dois estão bem irritados. Até a Kate tá grosseira com ele, e acho que os dois estão perdidos nessa relação. Exatamente, e até o Toby tem um histórico dele tomar remédios, ele não estava bem antes de conhecer a Kate, talvez agora ele também esteja voltando, não sabemos. Ainda não deu para entender muito bem os sentimentos do Toby, mas que isso tá sendo o desgaste ali com o filho, a criação tá sendo o ponto-chave dessa separação. Aí foi pesado, né? Aquele comentário dele na mesa, lá, falando da alimentação da criança, tipo, como se ela não se preocupasse. Eu, no lugar do Kevin, eu faria a mesma coisa. Tira o chapéu do peregrino, não vai usar o chapéu, você não merece. Claro que isso diz muito de como foi a infância pro Toby, de quanto ele sofreu também em relação a essa questão do peso, mas aquele foi um momento completamente desnecessário para ele ter aquele tipo de atitude. Dá pra entender o lado dele, o que ele quer dizer, mas a Kate também teve uma vivência muito forte, difícil com relação ao peso. Até a gente vê um comentário do próprio Randall, assim, não um comentário, mas o olhar, ela percebeu que ele notou que ela tinha engordado. Então, o Randall, que sempre julgou ela por essa questão da cor,
agora você vê que ele também incomodou ela com algum tipo de comportamento. É legal isso, ver os dois lados dos dois irmãos. Então era óbvio que a Kate com os filhos não ia ter uma preocupação com a alimentação deles. Então foi Mas parece que ela não quer tentar transformar a questão da alimentação enquanto um problema, uma tortura mesmo ali. Você não poder nem... Você ter que se privar tanto em relação a coisas que podem fazer bem, como é a comida. Ah, e era uma ação de graças, né? Tipo, um dia, deixar essa criança comer um pouco como mais sempre, as ações de graça rendendo muita É tipo o Natal aqui no Brasil. A gente reuniu família, é treta. Os comentários ainda da Beth foram os melhores. Ai, vamos se reunir com os Pearson, lá vem confusão, lá vem treta. Quer fazer parte da família Pearson? Já esteja preparado para esse pacote de drama, que vem é junto, drama. Né? Você tem que se preparar. Então pense muito bem se você quer entrar numa família Pearson. E já que falamos aqui da Beth, então acho que vamos falar dela. O Randall não teve tanto papel nesses últimos episódios, mas a Beth representou muito bem a família. E tivemos até um episódio assim, que foi muito focado nela. E eu gostei muito daquele episódio, eu adoro a Beth. Foi meio que um episódio de resolução pra Beth. Foi muito. Porque nós já tivemos um outro episódio que foi dedicado um pouco a ela e mostrou muito dessa relação dela com o balé. E agora foi aquilo do ressignificar, né, os nossos sonhos. É, porque eu acho que nesse núcleo da Beth foi muito com relação a isso. Você pode ter um sonho, você deseja muito conquistar aquilo, mas às vezes você precisa adaptar. Nem sempre vai ser do jeitinho que você planejava. Então a gente vê ela querendo ser uma dançarina, mas no fim das contas ela se tornou uma professora e ajuda pessoas ali, os alunos, a se tornarem o que ela queria. Mas ainda assim ela está fazendo um grande papel de muita importância. E é muito legal ainda a cena do Randall, quando ele para ali assistindo, né, a apresentação e fala para as filhas: olhem bem, prestem atenção nessa cena, vocês vão esquecer muita coisa na vida, mas isso aqui vocês têm que lembrar, tipo, o quanto a mãe é foda. O quanto assim, a mãe dá aquele suporte, o quanto... É admirável a Beth, né? Quanto ela é uma incentivadora realmente, né, do processo, quanto ela influenciou na vida de outras meninas para que elas pudessem realizar esse sonho. Isso é um imenso papel, né? Isso tá fazendo algo muito grande. E mostrou quanto ela se sentiu realizada, exatamente. Tanto que depois ela sempre quis falar para aquele professor dela o quanto que ele foi falho nessa questão com ela, e aquele foi o momento que daí realmente ela conseguiu. Ela ligou para ele e falou: olha, você não estava lá quando eu precisei, mas eu tô podendo fazer isso agora. Ela foi diferente. E foi legal porque, assim, é uma cena, uma coisa simples que ela tinha que fazer, mas pra ela importava tanto. Pro cara, obviamente, ele atendeu o telefone, tipo, ai, o que essa aí tá querendo agora, anos depois, né? Mas pra ela importava muito, então foi legal. Ela pôs um ponto final e adorei esse episódio, foi bonito. Como sempre, todos os episódios, um mais maravilhoso que o outro. E o legal desse episódio da Beth é que, tipo assim, a questão dos sonhos vai além na série. A gente vê em outros personagens, como da Rebecca, a questão da música. Ela sonhava em cantar e acabou que ela teve uma experiência ali, mas não foi tudo aquilo. Mas ela transmitiu pra Kate, que transmitiu pro neto, e o neto acabou se tornando um cantor famoso. Então foi bem legal, 3 gerações passando. E também a questão do Kevin, do sonho do Jack de construir a casa, e o Kevin é que tá realizando isso pra ele. E até ele traz uns indicativos de que ele vai retornar aquele projeto do Jack em relação à empresa dos 3 grandes. Eu acho, não sabemos não ainda, né? Eles deram só aquela pinceladinha, mas vamos ver lá pra frente o que vai ser. Eu acho que é bem possível. Ele não foi uma pergunta à toa, né, que ele fez lá. Já que tocamos no Kevin, vamos então falar dele pra finalizar aqui o vídeo. E assim como a gente queria muito ver do Miguel com a Rebecca, a gente também pode ver a relação acabando, né? O término da relação do Kevin com a Sophie nesses episódios. Pelo menos foi isso que a gente sentiu. Na verdade, o que deu pra perceber é que sempre ficava aquele gatilho, tinha uma cordinha solta ali em relação a Sophie, mas eu senti muito que, na verdade, o que estava solto era a relação da Sophie com a Kate até. Finalmente nós tivemos uma explicação de como que foi o término desse casamento da Sophie e do Kevin, mas sempre ficou aquele conflito entre a Kate e a Sophie. As duas eram muito amigas, e quando a Sophie descobriu que a Kate já sabia... Foi um sentimento de traição, né? Foi, acho que, uma traição mais do que a do Kevin, porque ela não esperava. Então, dá pra ver muito essa questão de como, às vezes, o sangue, né, a família, pesa pra você fazer alguma coisa que não é exatamente correta, como a Kate omitir
porque é meu irmão, mas ela sabia que era errado e a Sophie merecia, elas eram amigas, então foi E tenso. novamente foi uma situação ali de resolução, quando a Kate manda uma mensagem pra ela, bem metafórica, mas que é bem no sentido de pedir desculpa e dizer: eu deveria ter ficado ao seu lado, eu deveria ter escolhido estar junto com você. E esses episódios também trouxeram muito a questão do Kevin se sentir raso, aquela questão da piscina, ele se enxerga como um pouco, e é muito daquela pressão que a gente já falou do Jack, como os filhos enxergam ele como um homem assim incrível, e eles nunca vão alcançar esse padrão, eles tentam demais e Algo é que difícil, nem precisaria, na verdade, né? Porque acaba podando ele, talvez ele poderia ser muito diferente se ele não tentasse buscar tanto essa aprovação, essa comparação em relação ao Jack. Só que também ao mesmo tempo mostra, que nem o Kevin agora com os filhos, ele quer muito provar que ele pode cuidar, todo mundo meio que debocha, dá dó dele. O Kevin, ele tem um lado fútil, mas ao mesmo tempo, quando ele quer, ele se esforça, ele consegue fazer as coisas. Ele tem se mostrado um ótimo pai. E a gente viu nesse episódio, ele cuidou assim das crianças muito bem, e também a gente viu agora um pouco mais da relação dele com a Cassidy. Não sabemos que rumo isso vai tomar, mas o que a gente sabe é que é uma relação bem forte, né? Tem um laço de amizade grande. De suporte também. Mas aqui fica a questão. Eu acho assim que o pessoal tá shippando os dois, shippa, né? que é muito eles como casal. Mas após esse episódio, pra mim ficou meio que claro que é mais uma amizade. O que a Linda fala, eu não tenho muitos amigos. E ela é uma das poucas pessoas que eu me importo. Eu acho que meio que estabeleceu amizade ali muito forte. Ela, o Nick, ele formam aquele triozinho de abalo que eles sofreram, tem essa identificação, mas eles dão suporte um pro outro. E eu não sei se eles vão investir como casal. Na verdade, eu não faço ideia com quem, se o Kevin vai ficar com alguém ou não vai ficar com Até ninguém. Porque... Ou se vai ser uma dessas personagens que nós já conhecemos. Eu também não sei. Não sabemos até a relação dele com a Madison em relação no que se refere a ter realmente um relacionamento amoroso. Não sei se ele, né? Será que eles descartaram ela? Parece que já foi descartada. Ela tá cada vez mais bem com esse novo namorado. Isso ainda incomoda muito o Kevin. E deu pra ver o quanto que ele se importa também com ela, o quanto ele conhece ela, tanto que ele liga pro namorado lá falando como que ele deve se comportar em relação a ela. Mas aí que tá. Eu acho que pode ser que talvez agora tá tudo bem, mas talvez a Madison não esteja tão bem assim. Talvez eu estou forçando a barra, mas eu ainda eu quero ainda torço um pouquinho por esses dois. Eu espero espero. São um casal. Até porque essa questão de suporte da amizade já tem um Miguel com a Rebecca, então vamos lá fazer uma reviravolta no final, o Madison surge de novo, os dois. Até a Cassidy joga isso na cara dele um pouco. Poxa vida, disse que não amava, mas agora tá obcecado em relação ao atual namorado da mãe dos filhos. E outro ponto, assim, só pra fechar, da Cash foi muito legal essa questão da depressão que eles trataram, foi pesado. O diálogo ali, quando ela contou pro Kevin o que aconteceu, eu fiquei com muito dó dela, nossa. E aquela conversa que o Nick teve com o Nick ele foi também, muito pontual, mas chegou ali e falou tudo. E disse tudo, porque o Kevin, na verdade, nunca teve ideia, noção de quanto que era pesado. Ele tentava até comparar, né, o sofrimento dele com o dela, mas não tem como comparar ali, não tem como medir cada sentimento. Exatamente, mas eu achei importante. Foi um episódio assim que trouxe uma mensagem legal e até no final eles colocam aquele aviso sobre o pessoal que passa por uma situação familiar a ela, então foi bacana. Eu achei um episódio muito bom. Foram todos os episódios muito bem construídos, responderam muita coisa, não teve nada tão impactante assim, quer dizer, teve uma cena ou outra assim, mas que eles se complementaram bem e deram muitas respostas. Fecharam o que a gente esperava pra essa temporada, já fechou praticamente. Né? Mas aí a gente tá na metade ainda. Estamos chegando à metade, então tem muita coisa. Sofrendo. Bom, mas acho que vamos encerrar o vídeo por aí, acho que foi isso. Gente, vamos retornar com os vídeos agora, nas próximas semanas, a cada 2 episódios, então tenho fé que a gente vai voltar. Não vai acontecer mais hiatos desse tipo. Mas deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desses episódios, vocês gostaram dessas resoluções, o que eles estão fazendo, o que vocês esperam ainda ver nos próximos episódios dessa temporada final. Tá? E se teve coisas que vocês acharam interessante que a gente deixou de comentar aqui, comenta lá, né? Pra gente poder deixar o vídeo muito longo, a gente resumiu aqui, então deixa aqui nos comentários, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!